Sejam bem-vindos, alunos e alunas da sétima etapa. Hoje, a nossa aula de física vai falar sobre campo elétrico. Então, campo elétrico, o conceito é dado por isso aqui. Toda carga elétrica pode interagir com outra através de uma força. Então, podemos dizer que toda carga elétrica gera na sua vizinhança um campo elétrico, independente da intensidade dessa carga, né? Ela tem um campo elétrico. Então aqui eu posso ver, por exemplo, um campo elétrico de uma carga positiva, né? Ela gera na sua vizinhança, né? O campo elétrico na sua carga, na sua condição positiva. Então, se você observar, as linhas de campo, elas são radiais, né? Elas são radiais e elas saem da carga, né? Elas saem da carga, elas descendem da carga. Então, elas são... E um campo elétrico, quando ela é carga negativa, a sua forma radial é dada assim, né? Elas se direcionam para a carga. Então, quando a setinha está indicando, está nessa condição aqui, é porque é negativa. Quando ela está assim, saindo da carga, ela é positiva. Então, aqui na realidade, podemos dizer que ela é de afastamento, né? E essa é de aproximação, as linhas de campo. Então, o campo elétrico sempre tem origem no centro de uma carga positiva, né? Tem origem no centro de uma carga positiva, né? E nós podemos dizer também, né? E termina no centro de uma carga negativa, que é o que se está vendo aqui, ó, e termina no centro de uma carga negativa. O módulo do campo elétrico está relacionado à força elétrica da seguinte forma. Então, campo elétrico vai ser igual a força elétrica dividido pela carga. Ou eu posso também dizer que campo elétrico vai ser igual a constante, né? Multiplicado pela carga dividido pelo quadrado da distância. Nós temos essas duas fórmulas aqui que a gente pode utilizar para encontrar campo elétrico. Vai depender da condição, né? Então, vamos ver um exemplo aqui de aplicação. Então, calcule o campo elétrico gerado por uma carga pontual de 3 microcoulomb a uma distância de 1 metro do centro da carga. Quando ele pede distância, ó, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, né? Então, calcule o campo elétrico. Então, nesse caso, nós vamos achar o valor de E. Não sabemos ainda quanto é, né? Nós vamos encontrar o valor de E. Ainda não sabemos quanto é. E aí ele deu uma carga pontual de 3 microcoulomb. Então, a carga aqui vai ser de 3 microcoulomb, que é a mesma coisa de 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Esse é o valor da carga. E ele deu a distância aqui de 1 metro. Então, quando ele dá a distância, se utiliza essa fórmula aqui. Então, a distância vai ser de 1 metro. Como já está em metro, eu não preciso mais transformar. E eu vou utilizar a constante no vácuo, que é 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Essas são as condições que eu vou utilizar. Aqui são as informações. Então, campo elétrico vai ser igual a constante vezes a carga, né, ó, vezes a distância ao quadrado. Então, campo elétrico vai ser dado por a constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, que é 3 vezes 10 a menos 6, ó, em módulo, né? 3 vezes 10 a menos 6, em módulo, dividido pelo quadrado da distância, né? Ó, que é 1 metro quadrado aqui. Então, eu vou ter 9 vezes 10 a 9, vezes módulo de 3 é 3, vezes 10 a menos 6, dividido por 1 ao quadrado é 1. Então, 9 vezes 3 dá 27, 27 dividido por 1 dá 27, vezes 10 elevado a 9 tira 6, fica 3. Isso aqui, ó, nanocoulomb. Esse é o valor, essa é a intensidade do campo elétrico numa carga pontual, né, ó, num ponto distante, nesse caso 1 metro, né, 1 metro do seu centro. Então, no segundo, ele fala o seguinte: uma carga de 2 milicoulomb é solta num campo elétrico de 3 vezes 10 a 4 Newton coulomb. Qual é a força que age sobre ela? Então, nesse caso,
Ele quer a força. Como é a força que ele quer, eu vou utilizar essa fórmula. Ele deu o campo, ele deu a carga e ele pede a força. Então, campo elétrico vai ser 3 vezes 10 elevado a 4 Newton Coulomb. Ele deu a carga, né, que vai ser 2 milicoulomb, que é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 3 coulomb. E aí ele pede justamente a força elétrica aí. Qual é o valor dessa força elétrica? Então eu tenho assim, campo elétrico vai ser igual a, nesse caso, se você pegar a força, né, ó, pela carga. Como eu quero o valor da força, eu multiplico os extremos pelo meio, vai ficar força, vai ser igual a campo elétrico vezes a carga, né, ó. Então, força vai ser igual a campo elétrico, que é 3 vezes 10 é 4, 3 vezes 10 é 4, vezes a carga, que a carga nesse caso vai ser 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3. Então, força vai ser igual a 3 vezes 2, ó. 3 vezes 2, 3 vezes 2 dá 6, né? 3 vezes 2 dá 6, vezes 10 elevado a 4, tira 3, fica 1. Então, força vai ser igual a 6. Aqui tem 10, tem 1, então vem uma casa para cá, né? Então, 6 vezes 10 é 60, 60 newton. Esse é o valor da força aí. Esse é o valor da força, 60 newton. Então, ficaremos por aqui. Até a próxima aula com a correção das atividades.